Graça e paz, abençoados, graça e paz, amados em Cristo, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, não vivem mais segundo fomos ensinados, segundo o que fomos doutrinados, segundo o que fomos totalmente ensinados desde criança, desde menino. Assim foi com nossos pais, assim foi com os pais dos nossos pais, e isso não é de hoje, vem há séculos e séculos e séculos. A coisa totalmente errada, a coisa totalmente equivocada, a coisa ou as coisas do Espírito ou as coisas que são verdades, que libertam, que salvam, que fazem e colocam os filhos de Deus na posição de livres e libertos por Cristo. Afinal, esse é o sonho de cada crente, de cada cristão, de cada católico, de cada espírita, de cada ser humano. O sonho dele, o desejo dele, o que está dentro do seu coração, do seu espírito, do seu pensamento, da sua alma, do mais íntimo que nós possamos falar e citar aqui. Todo ser humano ele quer ser liberto, ele quer ser livre, ele quer estar salvo. Amém? Então nós somos ensinados, nós somos doutrinados, nós nascemos. E eu nasci num lar cristão, graças a Deus eu dou por isso. Claro que eu agradeço a Deus por ter passado por este engano, ter passado por toda essa mentira, ter passado por toda esse embaraço, ter passado por todas essas complicações de ensinos, de conhecimentos, de experiências. Claro que eu agradeço a Deus. Por quê? Porque eu sei que tudo que acontece, tudo que aconteceu foi do agrado do papai, foi do agrado de Deus. Ele viu isto, estava lá na nossa agenda, estava lá no nosso currículo, tudo isto. Amém? Eu sei que talvez você foi para a igreja há poucos anos atrás, ou você agora que foi para uma igreja evangélica e lá você aceitou Jesus, você se batizou, você está tomando a ceia, você está lá na comunhão dos santos, como eles dizem, né? Através da ceia, pelos cultos, pela comunhão lá entre a igreja, entre os irmãos, enfim, toda essa coisa aí que quem não viveu, né? São raros e poucos os que não passaram por uma igreja, né? Mesmo a igreja católica, né? Vindo da igreja católica, foram para outras igrejas evangélicas, enfim, ou seja, e passaram a crer no cristianismo, né? Ou seja, sendo um servo de Deus, como eles ensinam, né? Como eles acreditam, como eles entendem, claro, enganados, errados, que lá se serve a Deus, ainda são servos, ainda são ovelhas e Cristo é o pastor, né? E daí tem mais o pastor ainda da igreja, né? Ou seja, tem o pastor da igreja, daí tem o pastor Senhor Jesus Cristo e tantas outras coisas que eles ensinam lá, que eles creem lá, né? Mas amados, vamos ao assunto então. O que eu quero passar aqui para nós, para vocês. E claro que uma coisa é certa, que se você crê, você verá a glória de Deus. Só se você crê, tem esse porém, tá? Jesus sempre afirmou isso nos seus dias de carne, nos seus dias aqui que palmilhou essa terra, como Salvador do mundo, mundo Israel, mundo judeu, mundo que estava debaixo do pecado, mundo que estava debaixo da maldição da lei, né? Vamos frisar isso aí para você não misturar as coisas. Amém, abençoado? Então,
Cristo Jesus, né? O homem Jesus, filho de Deus, quando ele palmilhou essa terra aqui, ele sempre frisou: se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, você vai ser livre. Se você crê, você vai ser liberto. E conhecereis a verdade vos libertará. São João 8,32. Amém? E quantas vezes o Senhor Jesus falou sobre estas coisas, né? Sobre ser liberto e sobre ser livre. Mas ele deu a condição, e a condição é crer a verdade, crer na verdade, é conhecer a verdade e crer nela. O que é esse crer nela? É o obedecer, abençoados. É o viver, amados. É o viver, é o obedecer à verdade. Mas como assim obedecer? Sim, seguir e deixar com que o Espírito de Cristo, que nos livrou e nos libertou pela verdade, por sua verdade, deixar com que Ele nos conduza. Quem? O Espírito Santo, o Espírito da verdade. Deixar com que Ele nos conduza, Ele nos guie, Ele nos leve. Amém? E não a nossa mente, o nosso coração, pois a nossa mente, o nosso coração é enganoso, é falso, é cheio de altos e baixos, cheio de falhas, porque vem da carne. Agora, os que são guiados pelo Espírito, eles serão realmente libertos, serão realmente livres. Amém? Então, o que não nos foi ensinado, amados e abençoados? É que a nossa vida em Cristo é totalmente espiritual, é no Espírito. O que não nos foi ensinado, o que não é ensinado para você dentro de uma igreja, dentro de um templo, que não é igreja. Igreja é você, igreja sou eu. Se você quiser conferir, como eu sempre cito, como eu sempre falo, é Atos capítulo 7, versículo 47 a seguir. Atos capítulo 7, versículos 47 a seguir. Você vai conferir lá, né? Que o Altíssimo não habita mais em templo feito por mãos de homens. Então nós acreditamos nisso, nós cremos nisto. Por isso que a obra de Deus, os feitos de Deus, o que Ele já fez, Ele já completou, Ele já nos deu tudo que você possa imaginar. Mas é no Espírito, amado, é no Espírito abençoado. Então o teu Espírito aí dentro de você, o teu Espírito aí dentro de você, ele está salvo, ele está liberto, ele está abençoado, ele está justificado, ele está santificado, ele está perfeito, completo, não falta nada. De nada você tem falta no Espírito, no Espírito. Amém? Me perdoe aí uma pigarrazinha, devido a esse alto e baixo, né? Calor, frio, que nós estamos passando aqui em Curitiba, né? Graças a Deus por isso. Esquenta um pouquinho, esfria, esquenta um pouquinho, esfria. Graças a Deus por isso, né? Melhor do que só frio ou só calor, né? É melhor, né? Então, graças a Deus nós damos por tudo isto, pelo tempo que passamos aqui. Mas, amados, vamos ao assunto então. Você vai entender, tá? Eu abri aqui em Romanos capítulo 8, o versículo 1, diz assim, ó, quer ver? Olha a vida do Espírito aí, para você ser liberto, para você ser livre, tá? Das mentiras, dos enganos, dos medos, a qual você foi submetido sem querer, inocentemente. Como todos nós, passamos lá pelas igrejas, pelo sistema religioso, do homem, estivemos debaixo da tutela de quantos pastores, de quantos homens? Homens que não conheceram e não conhecem ainda a verdade. Porque se conhecessem, não pregavam e não afirmavam tantas bobagens, tantos enganos, como eles afirmam aí em cima dos altares aí dos templos chamado igreja. Bem? Mas o apóstolo Paulo escreveu assim, ó, pela revelação de Jesus Cristo, tá? A nova vida debaixo da graça. Aí, tá vendo? A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Tá vendo? Então, esse Espírito aqui, ó, de santidade e adoção, que Espírito é esse? Esse é o Espírito de Deus.
Então, esse Espírito aqui, que está aí dentro de você, que está aí dentro, está aí no teu espírito. É o Espírito no Espírito, é Deus no teu Espírito, é Cristo no teu Espírito, é Santo, 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 o perfeito no teu Espírito. Então, o Espírito Santo em Espírito, no teu Espírito. Então, é aí que ele fez a obra, é aí que ele já completou, é aí que ele já salvou, já libertou, já santificou, já justificou. É no Espírito. A coisa é totalmente do Espírito e no Espírito, abençoados. Amém? Então diz assim, ó, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está aqui. Então nós não fomos ensinados à luz do Evangelho, à luz do Evangelho da graça, à luz do Espírito Santo da verdade. Nós não fomos ensinados exatamente o que quer dizer isto aqui, o que isto tem para mim e tem para você, amado. Nós não fomos ensinados. É que o Espírito de Cristo, ele já me livrou, ele já me salvou. Então não há nenhuma condenação. Então não é porque eu fui para a igreja, porque eu aceitei Jesus, porque eu me arrependi dos meus pecados, porque eu fui batizado para o perdão dos pecados, né, pelo batismo, né? Não é porque eu tomo uma ceia, não é porque eu me consagro, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu busco, porque eu vou para o monte orar, porque eu passo dias e horas em jejuns e buscando a santidade, né, do Espírito e coisas assim, que eu vou viver essa salvação, que eu vou ter, que eu vou receber, que eu vou obter esta salvação. Não, isso não é verdade. Não é verdade, tá? Então, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele já me deu esta santidade. Ele já me deu. Por quê? Porque é coisa do Espírito, e o Espírito é santo, e o Espírito é puro. O Espírito não pode pecar, o Espírito não pode errar, o Espírito não pode desobedecer, o Espírito não pode se desviar. O Espírito não faz isto, o Espírito é intocável, o Espírito é incorruptível, o Espírito é perfeito e completo. Por quê? Porque Ele deu, porque Ele fez, Ele nos deu o Espírito e do seu Espírito. Amém? Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo e que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Esse Espírito, amado, esse Espírito, queridos. Então, a diferença é viver na vida do Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, que é a lei do Espírito de vida em Cristo, porque é de Cristo, e Cristo é a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, que caminho é esse? Caminho do Espírito. Não é aquele caminho que você tem que ir para uma igreja, aceitar a Jesus, porque daí ele é o caminho. Você tem que entrar por ele, que é o caminho. Aí você vai chegar ao Pai e coisas assim como fomos ensinados. Não, não é isso, amado. Não é isto. Então o caminho foi aberto para aquele povo passar por Jesus Cristo, ir até Jesus Cristo, para chegar e ir até o Pai, que é o Espírito Santo. Amém? Então hoje nós vivemos esta verdade, nós vivemos esta clareza. Hoje Cristo iluminou a nossa mente. Faz 5 anos mais ou menos que Cristo abriu, iluminou a minha mente, o meu espírito, o meu coração, e eu pude entender e compreender que a coisa é totalmente espiritual. É no meu espírito, é o Espírito de Deus, o Espírito de Deus que fez a obra e me deu do seu Espírito. Me colocou o seu Espírito, como está aí em você, como está aqui comigo, a coisa é totalmente no Espírito, amém? Agora o versículo 2 de Romanos capítulo 8, porque a lei do Espírito, aí, tá vendo? Então a lei do Espírito de vida, tá vendo? Então é só por esse Espírito que você vai ter vida, alegria, paz, amor, regozijo,
vida feliz, vida perfeita, vida completa, sem medos, sem nada, tá? Porque a lei do Espírito de vida em Jesus, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Tá vendo? Então Paulo, escrevendo isto ao povo romano, aos irmãos lá de Roma, aos irmãos romanos, ele deixou bem claro que a vida que nós temos é a vida do Espírito, é a vida de Cristo, é a lei do Espírito de vida. Não é mais a lei de Moisés, não é mais a lei da letra, não é mais aquela lei que consistia em 613 estatutos, mandamentos, regras, claro, bênçãos, direitos, enfim, né? Claro, mas 613 requisitos da lei que ninguém deu conta. Por isso Jesus veio segundo a lei, debaixo da lei, para cumpri-la e para salvá-los da maldição da lei. Amém? Por isso está aqui, porque a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito de vida de Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? O 3 agora. Olha o 3 que, como completa tudo, o versículo 1 e o versículo 2 de Romanos capítulo 8. Olha lá. Porquanto que era impossível a lei. Aí, tá vendo? Então o que era impossível a lei de Moisés? O que era impossível a lei do homem? O que era impossível aquela lei? Que foi até o ano 70? A lei, era impossível a lei. Visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou, matou, destruiu, aniquilou o pecado na carne. Então aqui está o versículo 3 de Romanos capítulo 8. Gente, aqui está um dos versículos que prova e que deixa tão claro como tantos outros textos que nós temos, que eu tenho. Amém? Não vamos abordar agora nesta mensagem, neste vídeo, mas esse versículo 3 de Romanos capítulo 8 está bem claro aqui, gente, que o pecado está morto. Cristo matou o pecado. Ele condenou o pecado na carne. Na sua carne ele condenou o pecado. Então ele levou todos os nossos pecados. Ele levou todas as nossas transgressões. Ele levou todas as nossas obediências. É claro que não foi nosso, não foi nós. Foi o pecado deles, foi a transgressão deles. Se você ler 1ª Epístola de João, capítulo 3, do 3 ao 9, você vai ver que pecado era transgredir a lei, era desobedecer a lei. Então essa questão do pecado nunca existiu para nós, para mim, para você. Eu estou lendo aqui para você entender que Cristo, ele matou, ele aniquilou, ele condenou o pecado na carne. Ele destruiu, ele aniquilou, ou seja, ele pôs fim ao assunto do pecado. Vocês lembram quando João Batista viu Jesus vindo para ser batizado por João Batista? Lembra que João Batista disse? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá vendo? Então ele já veio para tirar o pecado do mundo. A sua missão era tirar o pecado do mundo. O que era o pecado? A lei. A desobediência à lei. A transgressão à lei. E tudo que eles cometeram de errado diante de Deus, né? De não amar, de não perdoar, de não se justificar pela fé, de não se justificar pelas obras do Espírito Santo, de não fazer a vontade perfeita de Deus, que era amar, que era ter um coração contrito, humilde, deles receberem, né? E obedecerem o acordo que Deus fez com eles, né? Que era eles obedecerem a lei. Nem isso eles deram conta, né? Eles transgrediram, eles desobedeceram, eles foram impiedosos, né? Maldosos, cheios de malícias, de invejas, de ciúmes, de facções, davam ouvido aos sacerdotes, tudo aquela coisa, né, de fariseísmo que eles tinham, né, que eram totalmente contra os conselhos e as grandes lições que o próprio Jesus trazia em seus dias, em sua época, e eles eram contra,
não acreditaram, não creram no seu Salvador, no seu Messias, e o povo ouvia eles, ouviam os sacerdotes, ouviam tudo que se falava de Jesus no templo, mas não para o bem, senão para o mal, não para crer, mas para desacreditar em Jesus. E toda essa maldade eles receberam a sua recompensa. O juízo de Deus veio no ano 70. Acredite você ou não, eu tenho 3 mensagens, umas 4 mensagens aí no meu canal, Ministério Caminhos da Graça. É só você procurar aí, né? O fim do mundo já aconteceu, o juízo de Deus já desceu. Isso foi no ano 70, com a queda do templo, como está ali em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1, Jesus deixou bem claro, né? E quando você chegar lá no 34, Jesus afirma para eles: em verdade vos afirmo que não passará esta geração, 40 anos, não se dará 40 anos, não passará esta geração, não vai completar esta geração, sem que todas estas coisas se cumpram, aconteçam. Amém? Então eu tenho umas 4 mensagens que eu falo sobre isso lá no meu canal, Ministério Caminhos da Graça, você pode conferir. É só você crer, tá? Então o juízo de Deus desceu sobre eles e eles pagaram e acertaram as contas com Deus no ano 70, amém? Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então ele matou, ele destruiu, ele aniquilou a condenação do pecado na sua carne. Por isso nós somos justificados pela fé, gratuitamente. Nós fomos gratuitamente justificados pela fé. Então nós já nascemos justificados pela fé. É isso que não foi te ensinado, amado. É isso que não foi te ensinado, abençoado irmão, irmã, filhinhos de papai amado. Amém? Agora, no versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Tá vendo? Então, amado, se você vive segundo o Espírito Santo, segundo o Espírito, se você vive segundo esse Espírito, essa lei do Espírito de Cristo aqui, que está em Romanos 8, versículo 2, Romanos 8, 2, tá? Então você vai cumprir isso aqui, ó. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Está aqui. Então o versículo 7 aqui de Romanos 8, versículo 7, está aqui o resumo de todo o Romanos, de todo o livro de Romanos está aqui. Os que vivem pela inclinação da carne é morte, é tristeza, é angústia, é medos, é enganos, tá? É areia movediça. Mas a inclinação do Espírito, os que se inclinam para a vida do Espírito de Cristo e vivem a vida do Espírito Santo da verdade, os que vivem o Espírito e no Espírito, crendo no Espírito Santo, crendo no Espírito de Cristo, crendo nas obras do Espírito, crendo nas obras que Cristo realizou ali naquela cruz, nos dando a salvação, nos dando a justificação, nos dando o batismo do Espírito Santo, selados com Ele para a nossa redenção e até o dia do fim, que seria a nossa morte, tá? Não é a vinda de Jesus não, tá? Isso aconteceu no ano 70. Mas eis que é a verdade. É só você crer, né? Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Tá vendo? 6. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Então, Romanos capítulo 8, versículo 6 e 7, está aí. Então, todos que se inclinam para a carne, fazer as obras da carne, fazer as coisas da carne, fazendo coisas que pensam estar agradando a Deus, pensam estar se justificando diante de Deus, pensam estar se santificando diante de Deus, pensam estar buscando Deus e
poder do Espírito Santo, santidade e dons espirituais com sacrifícios na carne da carne. Não, amados, não abençoados. Então é isto que nós fomos enganados, é nisto que milhões e milhões e milhões e milhões de crentes estão aí sofrendo e se inclinando para a morte, tá? Quando a palavra aqui se refere à morte, gente, é a morte mesmo, é ir para a sepultura, tá? Com tristezas, com angústias, com enganos, com mentiras, com coisas da carne, tá? Que só aborrecem, que só nos deixa tristes, aborrecidos, angustiados, estressados, nervosos, perdidos na nossa mente. A gente não sabe o que realmente fazer ou como proceder, mas quando inclinamos e vivemos, Romanos 8, do 1 ao 8 nós lemos agora, ó, o 8 aqui, ó. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está aí, amados. Então, os que vivem segundo a carne, segundo a sua vista, segundo a sua boca, seu ouvido, sua mão, seus pés, segundo o que ele pensa no coração, na sua mente, e acha que está certo, acha que é assim. Não é achar, é fazer, é crer. Não é achar, é crer e viver a vida do Espírito Santo. Amém? Então, vós, porém, não estáis na carne. Olha o 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem esse Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí, tá vendo? Então, os que não vivem essa vida do Espírito aqui, está escrito aqui, não é dele, não é de Cristo. Versículo 9, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 9 eu acabei de ler. Tá vendo? E segue a leitura, amado, e segue a leitura, abençoados. Então essa é a vida que Cristo nos deu, esta é a vida que Cristo nos comprou, esta é a vida que Cristo pagou alto preço lá naquela cruz do Calvário para mim e para você. Então isto não nos foi ensinado. O pecado está morto. Cristo matou o pecado na carne. Então nós estamos vivos para Deus, santificados para Ele, justificados nele e para Ele, santificados nele e por Ele, e tudo isso no Espírito e coisas do Espírito. Amém? Obras do Espírito Santo em nós. Amém? Olha só o que está escrito em Romanos capítulo 7, versículos 6 e 7. Romanos capítulo 7 agora, versículos 6 e 7. Ó. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Está vendo? Que diremos, pois? Que diremos, pois? Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Está vendo? Então aqui está a prova de por que foi dado a lei. Foi para que o homem, foi para que o judeu, foi para que o povo de Deus, aquele povo de Deus, o judeu, o israelita, todos que moravam ali, todos que eram nascidos, todos que eram nascidos debaixo da lei. Então, eles só conheceram o que era pecado quando foi dado a lei. Por isso foi dado a lei, para eles reconhecerem o seu pecado. E Cristo veio os livrar deste pecado e dessa condenação, que era a lei, a maldição da lei. Amém? Que eles não deram conta e que ninguém cumpriu. Só para você entender, tá? Mas o versículo 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra, que era a lei. Tá vendo? Então Cristo nos livrou e nos libertou de todo o tipo de medos, condenações e enganos que fomos ensinados
e que você está sendo ensinado de repente. Mas acredite, meu amado, Cristo já pagou o preço. E é a alegria do Espírito Santo, é a alegria de Deus ver os seus filhos livres, felizes, perfeitos, completos e vivendo a vida do Espírito de Cristo sem ter medo de nada, nada. Amém? Olha o versículo 10 agora de Romanos 8. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Está vendo? Então nós estamos mortos, o corpo, nossa carne está morta ao pecado, está morto ao pecado. Acabou, não tem mais, não existe mais. Essa santidade, esse sacrifício de jejuns, e subir ao monte, e buscar a Deus de madrugada, e orar, e buscar, e clamar a Deus de madrugada, em jejuns e orações e tal. Fale com Deus, ore, pode falar com Deus, ore, pode, claro que pode, mas é ingratidão, amados, é gratidão, é louvor, é adoração. Deus nos deu um espírito de louvor, de fortaleza, de gratidão, de adoração. Esse é o espírito que Ele nos deu. Não é de medos, de temor, de medos, não. É um espírito de fortaleza, de adoração, de moderação, de controle, de equilíbrio, que tudo está na vontade perfeita de Deus e que nós somos dele e que nós vivemos a vida do Espírito Santo, nós vivemos a vida do Espírito, porque Cristo nos deu a lei do seu Espírito, que é vida e paz no Espírito. Romanos 8:6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Então fica aí com essas palavras, fica aí com estas afirmações que são puras verdades, que libertam, que te livram, que te salvam de todo o engano e de todos os medos. Amém? Sou Jonas Barros, teu amigo, teu irmão do canal Ministério Caminhos da Graça. Gostou desse vídeo, gostou dessa mensagem? Envie para o teu amigo, para o teu familiar, para teus conhecidos, para todos aqueles que você ama. E se ele crer, se ele acreditar, ele será salvo, ele será liberto, ele será livre, ele estará liberto desses enganos religiosos aí, que vêm do homem e não de Deus, que vêm do homem e não do Espírito Santo, que vêm do homem, que é segundo a letra, que é segundo a lei, e não segundo a vida do Espírito, que é a lei do Espírito de vida de Cristo. Amém? Deixa teu joinha, deixa teu comentário. Quer falar comigo? 98457631, 41 mesmo, 41, 98457631, mais um 9 na frente aí, né? 998457631. Jonas Barros, aqui de Curitiba, Paraná. Fale comigo, expresse a tua alegria. Você pode mandar um vídeo para me colocar no canal. Eu vou ter o maior prazer e a maior alegria de colocar você no canal aí, Ministério Caminhos da Graça, testemunhando a tua vitória, a tua bênção, e que você agora não vive mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não vive mais segundo os medos e apavoramentos do sistema religioso, mas vive a vida do Espírito de Cristo, a vida e paz. Graça e paz, amados, graça e paz. Beijo no coração de todos vocês. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos, para nós fazermos nossas lives ao vivo, fazermos nossas lives e adorarmos a Deus juntos e testemunharmos as grandes bênçãos e vitórias e conquistas de Deus, em espírito e em verdade. Amém? Graça e paz, amado. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.